A Corning é uma empresa americana fundada em 1851 e especializada na fabricação de vidros e cerâmicas para diversas aplicações. Aplicações essas necessárias em setores como as telecomunicações, a eletrónica, a saúde ou o setor automóvel, e uma das mais conhecidas é, porventura, o Gorilla Glass, que se calhar até tens no teu telemóvel. Mas será este um bom investimento? Terá a Corning uma vantagem sobre a concorrência? E o que é que podemos esperar deste investimento? Bom, vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Provavelmente nunca ouviram falar nesta empresa, mas a Corning mostrou ser vital para o progresso tecnológico. Em 1970 criou a primeira fibra óptica de baixas perdas, o que provou ser revolucionário nas décadas que se seguiram. Mas, apesar de importante, a fibra óptica não é a única aplicação ou material que a Corning produz. A empresa dedica-se às ciências do vidro, da cerâmica e óptica para produzir, por exemplo, monitores de cristal líquido para televisões LCD e OLEDs, para proteção dos telemóveis, como o Gorilla Glass, para filtrar e controlar as emissões poluentes em automóveis e ainda consumíveis na indústria farmacêutica, como recipientes onde as vacinas são transportadas, por exemplo. Portanto, não é de admirar que a Corning divida o seu negócio em 6 segmentos. O segmento das comunicações ópticas, onde se enquadra a produção da fibra, seja para o uso de empresas como a AT&T ou a Comcast poderem chegar aos seus clientes, seja para um uso mais empresarial para os próprios provedores de serviços ou até mesmo o governo. O segmento das tecnologias de exibição, onde se encaixam os tais painéis LCD ou OLED para televisões, computadores, tablets e telemóveis. O segmento dos materiais especiais, restrito a materiais como o Gorilla Glass, ou escudos cerâmicos que começam a aparecer nos últimos modelos dos iPhones. O segmento das tecnologias ambientais, que representa essencialmente o substrato de cerâmica nos catalisadores dos automóveis. O segmento das ciências da vida, ligado aos produtos utilizados na indústria farmacêutica, como os contentores ou o equipamento de laboratório. E por fim, o segmento que a empresa chama negócios emergentes, focado essencialmente em produtos para a indústria da eletrónica e produção da energia solar. Estas tecnologias forçam a Corning a ter bastantes fábricas em mercados asiáticos, como a China, Coreia do Sul, Japão e Taiwan, entre 15 países diferentes no total, onde os Estados Unidos representam 32% de um total de 124 fábricas. A nível de importância, é visível que o negócio da fibra óptica é o que mais receita consegue, de longe, seguido das tecnologias de exibição e dos materiais especiais. No entanto, quando entramos mais ao detalhe para perceber realmente que segmento é mais lucrativo, o negócio das tecnologias de exibição destaca-se claramente do resto. Já é possível ver aqui que existiu uma quebra nos lucros líquidos da empresa de cerca de 6%, muito à boleia da queda de 20% no segmento que acabámos de ver. A própria empresa alerta que variações neste segmento são altamente prejudiciais à estabilidade financeira da empresa e defende-se com a menor procura dos seus produtos, como aliás já vimos ser algo transversal à economia. Vimos a Apple apresentar quedas nas vendas dos seus dispositivos, por exemplo, e como é óbvio, os fornecedores de materiais, neste caso a Corning, ressentem-se logo dessa queda na procura. Aliás, a empresa tem uma parceria com a Apple para a produção de um novo tipo de proteção nos seus telemóveis e, como veem, vai estar algo dependente do volume de vendas da gigante tecnológica. Esta dependência não é única, já que a Corning está pouco diversificada no que respeita aos seus clientes. Por exemplo, 2 clientes apenas representam 37% das vendas do segmento mais lucrativo. 3 clientes prefazem 74% do negócio dos filtros dos carros e 2 clientes representam também quase 50% das vendas do Gorilla Glass. E esta pouca diversificação é obviamente um risco, já que se qualquer dos clientes falhar, o impacto será tremendo para a Corning. Uma das consequências neste tipo de negócio é que, como líderes na tecnologia, a empresa tem de investir forte em investigação e desenvolvimento. Atualmente gasta quase 6% das receitas nesta rúbrica, sensivelmente $1.000 milhões por ano. Fruto deste investimento, nasceram mais de 12 mil patentes a nível mundial, sendo que nos próximos 2 anos vão expirar 5% das mesmas, o que não é um número preocupante, sobretudo se tivermos em conta que estão outras 8.400 em processo de aprovação. Olhando para 2022, foi um ano pouco conseguido face a 2021, a receita cresceu 1% apenas, a margem bruta diminuiu 11%, o que logo aqui levanta alguns alarmes, e já vamos
vamos ver porquê, e o lucro líquido caiu 31%. É visível um impacto significativo nas margens da empresa, o que obviamente não é um bom sinal. A Corning informa que a queda de 4% na margem bruta diz respeito a custos elevados das matérias-primas e movimentos forex que representaram quase a totalidade da queda. Olhando para os primeiros 6 meses deste ano, a coisa não está melhor. Queda na receita, o lucro operativo caiu para metade, o lucro líquido quase 1/3 do mesmo período do ano passado. Esta imagem é elucidativa sobre as quedas pelas quais a empresa está a passar. Mais ao detalhe, 4 dos 6 segmentos estão em queda face a 2022. Portanto, temos aqui muita negatividade associada à ciclicidade deste tipo de negócios. As empresas de telecomunicações estão a reduzir custos adiando alguns projetos. A venda de smartphones e iPhones está em queda desde finais de 2022 e tudo isto converge para quedas na Corning. O balanço mostra mais de 7 mil milhões de dólares em dívida, o que é quase 5 vezes superior ao dinheiro em caixa e 2 vezes superior ao EBITDA. Este último representa uma alavancagem inferior às 3 vezes, que é precisamente um dos meus critérios de qualidade. Os ativos são superiores aos passivos, pelo que a posição financeira por agora parece bastante sólida. Já os fluxos de caixa dos últimos 6 meses mostram motivos de preocupação. O dinheiro que a empresa conseguiu não foi suficiente para pagar as despesas de manutenção, ou CAPEX, e não é que o CAPEX tenha subido muito, nada disso. O problema é que não entrou dinheiro suficiente. E como não entrou, a Corning já emitiu quase 1.000 milhões de euros de dívida na primeira metade do ano. É que não só faltava dinheiro para pagar o CAPEX, como faltava dinheiro para pagar o dividendo. E os 570 milhões não chegaram. Olhando para o ano passado, efetivamente, este não é um cenário normal. Apesar da empresa necessitar cerca de 1,6 mil milhões de dólares para o CAPEX e mais 1.000 milhões para o dividendo, os fluxos de caixa operativos de 2021 permitiram essa distribuição e os de 2022 ficaram muito à justa. Em 2023, a menos que a empresa consiga fazer mais de 2,1 mil milhões de dólares na segunda metade do ano, vai novamente ter necessidade de se endividar. Assim que muita atenção no que resta de 2023. Mas vamos lá então olhar para os últimos 10 anos da Corning para tentar perceber se esta situação caricata em que se encontra é algo pontual ou se já é algo crónico e que nos deixa com pouca esperança. Olhando para o comportamento da receita, vemos que apresenta uma tendência positiva, embora a margem bruta tenha caído dos 40% para os 30% em 10 anos. O crescimento seria de 3,7% anual, caso se confirmem as expectativas para o final deste 2023. Como ainda não tenho os valores oficiais para este ano, estou a usar as estimativas dos analistas, sendo que já se conhece como correu metade do ano e não devem andar assim tão longe da realidade. O EBITDA mostra também uma tendência positiva a crescer 2% ao ano, mas que na minha opinião vai ser difícil justificar os 3,8 mil milhões de dólares que os analistas estimaram para este ano. Uma vez que, até agora, a Corning conseguiu apenas 570 milhões de lucro operativo e apresenta normalmente uma depreciação de 1,5 mil milhões de dólares. Assim que a pergunta é, de onde é que virão os 1,8 mil milhões de dólares? Eu deixo a pergunta no ar. O lucro líquido da empresa já mostra uma queda de 4% ao ano na última década, o que é obviamente uma grande red flag. O número de ações tem vindo a crescer ao longo do tempo de forma acentuada e o dividendo nos últimos 7 anos mostrou um payout em relação aos fluxos de caixa livres superior a 80% em 6 dos 10 anos. Aliás, este ano já tínhamos visto como vai muito provavelmente acontecer o mesmo, o que não reflete muita segurança no dividendo. A dívida cresceu a 8% ao ano, superior a tudo o que vimos até aqui, e se o lucro líquido era o strike 1, este é o strike 2. Quando a dívida cresce mais rápido que a tua receita, ou o lucro operativo, significa que o capital que estás a levantar não está a ser eficientemente alocado para fazer crescer o negócio. Por enquanto, a alavancagem da empresa não é preocupante, apenas 1,6 vezes, mas se a Corning não começa rapidamente a fazer crescer os lucros, vai esgotar uma alavancagem razoável em pouco tempo. A nível de performance, o ROIC está abaixo do mercado e o retorno sobre ativos também não é nada de extraordinário. No que respeita aos fluxos de caixa, o ano 2014 foi algo atípico, onde conseguiu gerar maior free cash flow da última década, mas desde então que tem sido uma desilusão. O CAPEX representa normalmente 11% da
receita e, como podem ver, só em metade dos últimos 10 anos é que conseguiu gerar fluxos de caixa livres superiores a 1.000 milhões de dólares, o que, tendo em conta que esse é o valor do dividendo atual, pode, como já mencionei, colocar o dividendo em risco. E digo isto porque a dívida que a empresa emite agora para suportar esta fase menos positiva está a ser passada diretamente aos acionistas através do dividendo e não está a ser aplicada na melhoria das fábricas ou na investigação de novas tecnologias e, como sabem, se continuar assim é só uma questão de tempo até as coisas correrem mal. Mas o melhor mesmo aqui é projetar o futuro e perceber se o mercado está a ter em conta todos estes alertas que descobrimos até agora. E começamos por projetar o EBITDA até 2033. Até 2026 eu uso os valores consensuais entre os analistas e a partir daí crescimentos de 2%, colocando um crescimento anual muito ligeiramente acima da média histórica em 2,29% ao ano. De acordo com as ponderações que vêem na imagem e com um múltiplo de saída entre as 8 e as 12 vezes, o valor em 2032 seria de 52 dólares por ação. A comprar hoje e vender nessa altura, terias um retorno anual de 5%, um pouco abaixo daquilo que o S&P 500 costuma render. Utilizando outro método, os fluxos de caixa respeitantes aos acionistas, vamos projetar os mesmos e descontar aos dias de hoje para perceber o que valeria a empresa atualmente. A minha estimativa é que a empresa vai novamente conseguir 1.000 milhões de dólares em dívida e assim alavancar os fluxos de caixa livres em 2023. E isto resulta num valor por ação de 2 dólares e 12 cêntimos. A fazer justiça no valor atual do mercado, a expectativa é que cresçam a 2,45% ao ano, valor que, quanto a mim, pode ser algo exagerado. Estimar 1% de crescimento anual numa empresa que não conseguiu nada sequer perto desse valor já é otimista e, na minha opinião, colocaria um valor intrínseco de 28 dólares numa ação da Corning. E eu sei, a parceria com a Apple tem um potencial enorme, a digitalização automóvel só vai crescer no futuro com mais ecrãs e vidros mais resistentes, o crescimento dos data centers e o rollout do 5G no setor das telecomunicações vão exigir muito mais fibra óptica e tudo isto são ventos a favor da Corning que obviamente vai saber tirar partido nos próximos anos. Também sei que apesar da dívida ter crescido bastante, está bem distribuída e com maturidades para lá de 2030. No entanto, já vimos que o dividendo está tremido, além de que a receita também não é suficientemente diversificada para me deixar dormir bem à noite. Mas, dando aqui também um pouco de luz à empresa, se a mesma conseguir crescer a receita a 6% ao ano, como eles prevêem, e para margens EBITDA de 27%, teriam em 2033 6,7 mil milhões de dólares em EBITDA e, olhando para a avaliação que eu fiz para os mesmos múltiplos, uma ação teria então o valor de 70 dólares, resultando assim numa valorização anual de 8%, ou seja, igual ao S&P 500. Verdade que este valor teria de ser agregado ao dividendo e assim já estaríamos a falar de uma oportunidade mais atrativa, mas lá está, é um risco que eu não preciso de correr neste momento e, portanto, eu não tenho interesse em adicionar ao meu portfólio. Ainda assim, gostaria de saber a tua opinião sobre a empresa, assim que não te esqueças de partilhar a tua opinião na caixa de comentários. Os mercados fecharam esta semana praticamente todos no verde, com destaque para o nosso PSI ao registrar uma subida superior a 2%. Vimos também a Fed e o BCE prometerem juros altos por tempo indeterminado. Aliás, o presidente do Banco Central americano disse mesmo que se for necessário outra subida, eles estão prontos. Esta afirmação causou uma ligeira agitação nos mercados, que continuam a acreditar que no próximo mês não vai existir uma subida nas taxas de juros, mas que agora dão uma maior probabilidade desse evento em novembro. A expectativa é que seja a última e que logo em janeiro comecem a baixar as taxas de juros. Veremos se tem razão ou não. A Europa tem um caminho um bocadinho mais complicado em aguentar a taxa de juros atual, já que as diferentes economias começam a dar sinais de fraqueza, conforme eu publiquei esta semana no Instagram. Vimos ainda os países BRICS a anunciar novos membros do grupo e começa a crescer uma narrativa de que vão substituir o dólar. Pessoalmente eu não acredito que saia daqui grande coisa, já que estamos a falar de um grupo de países que é verdade controlam mais de 40% da população mundial, mas também é verdade que são dos países com maior índice de corrupção no mundo. Se me conseguirem convencer que 6 ou 10, ou seja lá quantos países forem, com índices de credibilidade que não ultrapassam os 45 pontos, conseguem chegar a
a um acordo para usar uma moeda única, então eu dou o braço a torcer. Outra coisa bem diferente é que comecem a fazer trocas comerciais entre si sem a necessidade de uma moeda única. E essa é uma possibilidade em que eu acredito mais. Ainda assim, os sistemas bancários destes países não estão evoluídos como o dos Estados Unidos e volta novamente a questão da transparência e confiança. Imaginem-se vocês com uma quantidade enorme de reservas de reais ou yuans e de repente o governo brasileiro ou o governo chinês começa a fazer pressão no Banco Central para subir ou baixar as taxas de juro e com isso afetar o valor das vossas reservas. A previsibilidade com estes países é próximo de zero. E a menos que resolvam esse problema, não vão a lado nenhum. Esta semana foram ainda entregues mais 2 livros a 2 apoiantes do canal no Patreon, assim que, da minha parte, os meus parabéns a ambos. Em relação ao portfólio, fechou nos 28% de valorização e os dividendos recebidos totalizaram os $64. E é tudo por hoje. Já sabes que podes deixar um like se gostaste do episódio, partilha a tua opinião na caixa de comentários e segue-me nas redes sociais, Instagram e Patreon para mais conteúdo durante a semana. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. E eu, para princípio de conversa, gostava de saber, já agora, se podiam começar por apresentar algum exemplo de sucesso. Há algum caso no mundo em que algum dia uma sociedade assim, uma sociedade com uma economia comunista, uma sociedade comunista, se em algum país se traduziu em mais prosperidade, em melhor bem-estar e em mais rendimento para trabalhadores. Eu gostava de saber se tem esse exemplo concreto para dar, que é para estarmos aqui a discutir a realidade e não apenas a ficção. Em segundo lugar, eu acho que também era relevante, como vê, por aqui se vê que este é de facto o objeto deste debate e eu acho que faz sentido discuti-lo, mas não deixa também de ser para mim um pouco intrigante quando pessoas que tão acerrimamente defendem a sociedade comunista, depois quando se lhes pega um exemplo ficam tão indignados. Bem, deviam ter muitos, deviam até ficar contentes por poderem falar disso.